Fala aí, galerinha, todo mundo bem? Bom, a partir da aula de hoje nós vamos iniciar um assunto que é super abordado no Enem e em outros vestibulares, que é a ecologia. O termo ecologia ele foi usado a primeira vez no século XIX por um biólogo alemão chamado Ernst Haeckel. Haeckel ele definia como a ciência das relações entre os organismos e o mundo externo circunvizinho. Essa palavra ela deriva do grego, né? Oikos, que significa casa ou ambiente, e logos ou logia, que significa estudo. Então, traduzindo, seria o estudo da casa. Mas que casa é essa? Seria o planeta Terra, tá? Então, resumindo, seria o estudo das interações existentes entre os seres vivos, entre si e também com o meio ambiente. A ecologia ela é uma ciência que é multidisciplinar, ou seja, ela vai englobar diversos ramos de conhecimento. Química, biologia, física, as ciências sociais e as ciências econômicas. E também a matemática, como a gente vê aqui. As grandes preocupações da ecologia atualmente, elas estão relacionadas ao quê? A partir da década de 50, iniciou-se a ecologia da poluição, tanto de temas locais como temas globais também. A conservação das espécies ameaçadas de extinção e a questão da biodiversidade, das consequências potenciais de alterações profundas no ambiente global, a aplicação de princípios ecológicos a problemas ambientais práticos, ou seja, problemas do nosso dia a dia. E a ecologia também é uma ciência aplicada. A ecologia aplicada, ela visa alguns objetivos, como maximizar a taxa em que o alimento é produzido, ele é colhido do ambiente natural, e como isso pode ser feito de maneira repetitiva ao longo do tempo. Como as plantas e os animais domesticados eles podem ser mais bem tratados, ou como você pode estocar melhor esses produtos de modo a maximizar a taxa de retorno. Procura controlar as populações de patógenos e parasitas que afetam a espécie humana. E também promover o controle biológico de pragas, usando seus inimigos naturais, né? Existem dois grandes grupos de linhas ideológicas entre os ecólogos. Uma linha que é preservacionista, né? Uma teoria que é preservacionista, onde ela procura restringir o acesso humano a determinados locais. E também existe uma teoria que é a conservacionista, em que ela acredita que pode haver uma conciliação entre a natureza e a espécie humana. A unidade básica da ecologia é o ecossistema. O ecossistema nada mais é do que a interação entre os organismos, que a gente chama de fatores bióticos, a gente vai falar um pouco mais à frente também, e os fatores ambientais ou fatores abióticos, ambiente abiótico, né? Aqui está alguns citados, né? Listados. A água, as substâncias dissolvidas e os nutrientes, a disponibilidade de luz, que é fundamental para o processo de fotossíntese, a temperatura, a concentração de íons de hidrogênio, a umidade e a salinidade. Poderíamos falar de pressão, poderíamos falar de outros. E cada um desses fatores tem influência direta na propriedade do outro. Isso tudo visando a manutenção da vida. Conceitos básicos que a gente vai ver em ecologia. Então, o primeiro é o conceito de indivíduo. Indivíduo ou organismo. Seria um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, lembrando o seguinte, espécie é um conjunto de indivíduos que tem características semelhantes, que em condições naturais vão cruzar, produzindo descendentes férteis, tá? Então, quais seriam essas semelhanças? Poderiam ser semelhanças morfológicas, fisiológicas, anatômicas, reprodutivas, genéticas e embriológicas. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam um determinado local, num determinado período de tempo.
Só que numa região, numa área, a gente não tem um só grupo de organismos da mesma espécie, né? A gente tem diversas populações que interagem, coexistem naquela região e que vão interagir de maneira direta ou indireta com as outras. Então, nós temos, na verdade, uma comunidade ou biocenose. O ecossistema, como a gente já falou um pouco mais lá atrás, é um conjunto formado, né, pelo meio biótico, ou seja, pelos seres vivos, e pelo ambiente físico, o meio abiótico. Então aqui estão listados alguns exemplos, né? Uma lagoa, um deserto, uma floresta. A gente pode considerar um aquário como um ecossistema, aquela pocinha de água que forma nas bromeliáceas. Então nós temos desde micro até macro ecossistemas. Biosfera seria o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, ou seja, a parte da Terra onde pode existir vida. Biótopo. Biótopo é a região ambiental onde vivem as comunidades biológicas, né? A palavra biótopo, ela deriva de bio, que significa vida, e topos, que significa lugar. Hábitat. Hábitat, ou como algumas pessoas falam, habitat, é o local onde vive uma determinada espécie. Seria mais ou menos como se fosse o endereço dessa espécie. Já o nicho ecológico são todas as funções, tudo que uma determinada espécie ela realiza naquele ecossistema onde ela vive, tá? Então, tem vários fatores, né? Aqui tem listados alguns, né? Qual a espécie é predadora, qual a espécie é parasita daquela determinada espécie, qual o tipo de alimento, a quantidade de água que ela ingere, em que temperatura e umidade ela tem preferência por viver, quais as condições de reprodução, né? Em que época ela se reproduz, quantos filhotes ela costuma ter por ninhada, né? Se a relação dela com animais da mesma espécie e também de outra espécie. Então, o nicho ecológico seria mais ou menos como a profissão. Vocês observaram que nos dois termos, né, o endereço e a profissão, eu botei entre aspas, porque isso é uma mera comparação. É lógico que o animal não vai ter nem endereço nem profissão. Ecótono é a região de transição entre dois ecossistemas, né? Entre um ecossistema e outro, a gente não tem uma linha pontilhada dizendo o limite. Ó, aqui termina um ecossistema e aqui está começando o outro. Então, na verdade, a gente tem uma região de transição onde tem uma grande biodiversidade e essa região de transição a gente dá o nome de ecótono. E, por fim, vamos dar uma olhada aqui e relembrar os níveis de organização biológica. Então, nós vemos alguns níveis que são estudados mais aprofundadamente pela química, né? Seriam os átomos. Esses átomos se reúnem para formar as moléculas. A partir, geralmente, da biologia, né? Nós começamos com o estudo das organelas, cada uma tendo uma função nas células. Essas células podem se reunir formando os tecidos formar os órgãos de funções semelhantes vão formar os nossos sistemas. E os sistemas se organizam de modo a constituir o nosso organismo. Então, a partir daqui desse nível de organismo é que é o assunto da ecologia. Então, o organismo, né, é um indivíduo, um ser individual de uma determinada espécie. Ao conjunto de indivíduos da mesma espécie, nós temos as populações. Numa área, nós temos populações que coabitam, né, e interagem entre si, formando as comunidades biológicas. Essas comunidades biológicas sofrem a interferência de diversos fatores, que são os fatores ambientais. Então, é esse conjunto das comunidades com os fatores abióticos. Nós temos os ecossistemas e o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, nós temos a biosfera, tá? Dividi essa aula em alguns tópicos para os vídeos não ficarem muito longos. Então, até breve. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ecologia.